Hoje com o pastor Joseph Prince. O nosso Jesus é maravilhoso, amém? Cura de câncer, libertação de vício de cigarro. Ouvimos testemunhos assim o tempo todo. Não só da nossa igreja, mas do mundo inteiro. Sabe quando as vozes se levantam contra esse maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não precisa defender os evangelhos, assim como não precisa defender nenhum leão dos inimigos. Deixe que o evangelho se defenda. Ouvimos testemunhos de transformação de vidas, casamentos restaurados, pessoas curadas, principalmente pessoas que estão sofrendo com vícios, têm sido libertas de todos os vícios. Damos toda a glória a Jesus e ao seu nome. Amém? Sabe, às vezes as pessoas querem este resultado de evangelista na igreja, eles querem as maravilhas, querem um espetáculo. Mas o jeito de Deus com os seus filhos é quieto e poderoso. Às vezes nem dá para ver o que está acontecendo. Ontem aconteceu uma manifestação maravilhosa de algo que já tenho orado por um tempo. Sabe, no meu pescoço aqui, não dá para ver de onde você está, mas aqueles que estão perto de mim, os pastores, eles sabem que tinha um caroço crescendo do lado esquerdo do meu pescoço e era algo notável. Ficou ali durante muitos anos. Certo, não me dava problemas, mas quando eu colocava uma camisa e a camisa passava em cima daquilo, eu ficava pensando naquele negócio. Era como uma grande pinta, bem deste lado. Quem chegou perto de mim já viu isso. E recentemente eu fiquei muito frustrado com isso. E eu sei que o mais fácil seria ir ao doutor e ele removesse isso, mas na verdade eu disse, vou fazer o seguinte. Certo caroço seja arrancado pela raiz e seja lançado no mar. Em nome de Jesus. Eu falei isso durante muitos dias, às vezes na frente da minha esposa, às vezes quando eu estava sozinho. Eu disse, eu te amaldiçoo até a raiz em nome de Jesus. Não sei por quantos dias eu fiz isso, certo? Mas ontem eu estava dirigindo o meu carro, minha esposa do meu lado. Ela disse, querido, secou. Já estava de um certo tamanho, mas quando secou, ficou tão pequeno. E aquilo secou. Quando eu toquei, estava com casca, dava para tirar. Mas eu decidi não fazer isso e fui ao meu lanche e encontrei o pastor Lawrence e mostrei para ele que estava seco. O caroço. Ele foi o último a ver. Porque chegando à noite, ele caiu. Ele caiu à noite. Amém. E quando caiu, não estava do mesmo tamanho que estava durante anos, mas ficou tão pequeno, todo seco. E eu joguei dentro do vaso sanitário e recebi uma revelação da palavra. Seja arrancado pela raiz e seja lançado, eu não sei onde vai, mas eu sei que de alguma forma, certo? Vai ao mar. Você pode encontrá-lo lá no mar, sabe? Glória a Deus, ok, igreja. Isso é algo pessoal para mim. Você pode ver o lugar onde ele estava antes. Ficou só uma pequena marca. Glória a Deus. Mas isso me incomodou durante muitos anos. Às vezes dá uma coceira e eu ficava preocupado em não coçar aquilo. Esse sentimento, não que estava me dando problemas. Até que você fique bravo. Até que você diga, sabe, isso basta. Quero me livrar disso. Olha, é a vontade de Deus. Certo? Sermos curados. Algumas pessoas duvidam disso, mas nós acreditamos nisso. Não temos tempo nem para discutir sobre isso, nos preocupamos com vidas. A sua doutrina, que na verdade, entre aspas, você chama de pura, na verdade nem é doutrina. Isso não vem à questão quando algumas vidas estão correndo perigo. E até essas pessoas que se enchem de doutrinas e de dogmas, algo assim, mas quando o seu filho fica doente, eles jogam toda aquela doutrina no lixo. Não é? Vão fazer de tudo para que o seu filho seja curado. E é verdade, porque é um instinto de todo ser humano que Deus quer nos ver bem. Sabemos disso. Amém? Os médicos sabem. Não foi plano de Deus para que nenhum de nós
morresse, até a morte mesmo. A Bíblia chama a morte de o último inimigo. Amém? E a Bíblia diz que nós já saímos da morte para a vida como crentes. Somos seres ressurretos, como espírito ressurreto, com um corpo que não ressuscitou. A única coisa que falta quando Jesus voltar, certo, vai ter um grande clamor e vamos ser transformados no piscar de olhos, e de repente vamos ter um corpo que é novo, ressurreto e glorificado, amém? Um corpo que não vai se ferir, não vai ficar velho, não vai ter nem traço de rugas, certo? Sem enfermidade. Imagina, todos nós bonitos. Olhe para alguém e diga: a esperança para você, irmão. A esperança para você, irmã. E todos digam: a esperança para você, pastor Lawrence. Vamos lá. É lógico que ele se sente, no fundo do seu coração, ele se sente que não precisa de um novo corpo. Vocês sabem que isso é verdade, não é? Está pronto para a palavra? Vamos à palavra, mas lembre-se que a cura é para todos nós, mas você precisa ficar com raiva e dizer: não, eu não vou aceitar que o diabo faça mais isso comigo. E Jesus disse: o que você amarrar na terra será amarrado no céu. E o que você liberar na terra será liberado no céu. Nos ensinamentos rabínicos, certo, de acordo com a ideia dos rabinos, eles dizem que até os rabinos receberam chaves onde eles usam para permitir algo e não permitem outras coisas. Mas Jesus tem a chave maior, amém, a chave de Davi. E olha, o fato é que está escrito, não está dizendo se Deus amarrar, se Deus não permitir. Certo? Então, não será permitido na terra. Deus disse: o que você permitir, o que você proibir, o que você não permitir, eu não permitirei no céu. Deus nos quer doentes, geralmente não é para eles, mas para outros. Não para a família deles, mas os outros. Os que creem que Deus nos quer doentes, nunca se incluem. Porque quando ficam doentes, você vai ver o que eles fazem. Eles creem nisso, e alguns também creem em Deus te fazer doente para poder te ensinar uma lição. Se isso é verdade, por que você vai ao médico para sair dessa lição? Viu isso? O comportamento os trai. Certo? Mas o fato é que a cura é para todos nós. Você deve dizer: eu não permito isso. Eu fiquei cansado daquilo, certo? Deste caroço no meu pescoço durante anos. E quando eu me cansei daquilo, eu comecei a falar amaldiçoando constantemente. Não me lembro de quantos dias foram, certo? E quantos dias não é a coisa importante. O importante é consistência e crer que Deus quer que você fique livre até desses problemas, amém? Amém, igreja? Então Deus te quer bem. Diga para alguém: Deus te quer bem. Se você está doente, o que você deve fazer é gastar tempo, certo? Só se enchendo com a palavra de Deus. Se banhe com a palavra de Deus. Amém? Você não pode dizer: pastor Prince, preciso de um tempo. Um tempo da palavra. Tempo. Deus tem nos dado agora os celulares. E você pode ouvir a palavra de Deus no seu celular. Amém? Sabia? Sabia que o câncer no corpo de uma pessoa não dá um tempo? Aquela doença que está matando alguém não dá um tempo. Trabalha 24 horas. Então, se você foi diagnosticado, se aconteceu isso, você tem que lutar. 24 horas, amém. Você se enche com a palavra de Deus, você continua ouvindo palavras que edificam a fé, que pregam a verdade te libertará. Amém, igreja? E muitas vezes o problema vai sair de forma sobrenatural, naturalmente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada de dois gumes. Vamos ver isso agora mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva é o contrário de morta. Onde a palavra de Deus entra, faz com que aquilo se torne vivo. Amém? A palavra de Deus é viva, é poderosa, não é fraca. É poderosa, é eficaz. Amém? Poderosa para libertar, poderosa para afetar, poderosa para atuar. Amém? E mais penetrante. Olha isso, mais penetrante. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É uma terminologia para o homem moderno. Até para a medicina moderna. O que é mais penetrante do que espada de dois gumes? Isso não existia na época que Paulo escreveu isso. Não há nada mais penetrante do que espada de dois gumes. Até para encontrar espada de dois gumes na época de Paulo, era algo especial. Ok, corta dos dois lados, mas o que era mais penetrante do que uma espada dessa na época de Paulo? Laser.
Laser, se você quiser, você corta tudo com ele. Se tocar no laser, certo? Vai cortar. Se tocar numa espada do lado certo, não vai cortar. Se tocar no lado certo, não vai te cortar. Mas se você tocar em qualquer lado do laser, vai cortar. Certo? É mais penetrante do que espada alguma. Até o laser não pode alcançar onde a palavra de Deus alcança. Certo? Ela é mais penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito. Uau! Alma e espírito. Muitos não sabem nem definir alma e espírito. Sabe o que é alma e espírito? Vou explicar com poucas palavras, ok? A alma é você, falando. Certo? O espírito é onde o Espírito de Deus mora em você. E ele fala. Você gostaria de saber se é Deus que está falando? Se esses pensamentos são de Deus? Ou eles são da minha alma? Essa direção que recebi é minha? É de Deus, é minha, é de Deus, é minha? As pessoas estão fazendo essa pergunta o tempo todo. Isso sou eu ou é Deus? Isso sou eu? O que estão dizendo é, será que é a alma? Eu ou é o espírito? Deus. Seu espírito não é Deus, mas Deus mora no seu espírito. A forma de falar é que, quando você gasta tempo na palavra de Deus, isso te dá um certo tipo de sensibilidade para poder mostrar a diferença e vai até a divisão da alma e do espírito. A versão diz assim, penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada pode dividir a alma do espírito, a não ser a palavra de Deus. Te fala, isso é a alma, isso é o espírito. Te mostra aquela divisão. Ela penetra desta maneira. Não só isso, mas também das juntas e medulas. Agora, fala do corpo físico. Quando ouvimos a palavra de Deus, nos dá saúde. Nos traz benefícios para a saúde. Nos traz cura. É como um medicamento. Afeta as juntas. Você está com dor nas juntas? A palavra cura as juntas. E você sabe que a medula é onde o sangue é fabricado. Sabe, quando os médicos querem descobrir uma doença, o que eles fazem? Eles tiram a cera do seu ouvido? O que eles fazem? Um exame de sangue. Não é? Deus está dizendo, a minha palavra vai até aquele lugar onde o sangue é fabricado. A medula, isso afeta o seu sangue. Posso limpar o seu sangue. Posso purificar o seu sangue. E quando o sangue é purificado, todo o corpo se beneficia. Amém? Você se torna radiante, os seus olhos ficam melhores, você se sente melhor, bem. Amém? E juntas e medulas, e onde que começa a junta e termina a medula? Onde é que acontece isso? Os dois estão pertos, mas a palavra de Deus penetra isso. Amém? Sabia que existem casos onde os tumores cresceram de tal forma que os médicos falam, pode ir embora para casa. É uma questão de tempo, porque não cortaram. Porque nada pode cortar aqueles vasos que agora se ligaram, estão ligados e eles não podem arriscar a pessoa morrer na mesa de operação. O risco é muito grande. A palavra de Deus pode ir exatamente no lugar que deve ser cortado. Nenhum cirurgião pode fazer isso. Você está ouvindo isso, igreja? Eu disse, nenhum doutor pode fazer isso. Hoje eu quero falar sobre algo que já está no meu coração por um tempo, e eu tenho falado algumas coisas já durante as minhas mensagens, e eu agradeço a Deus que esta igreja ama a palavra. Nós amamos a palavra de Deus. Amamos esse livro santo, amém? Eu creio que a Bíblia Sagrada é um presente de Deus que nos traz um pouco do céu. É algo físico que você pode tocar e sentir. Amém? Escute bem, quando você vem à igreja, não é como se estivesse indo ao cinema. Não é como se você estivesse indo a uma conferência de negócios. Muitas vezes é uma questão de morte ou vida. Sabia? As pessoas podem dormir durante um jogo de futebol, mas durante a palavra de Deus, a Bíblia diz que a pobreza virá. Está em Provérbios. Você já leu isso? Amém? Temos um exemplo na Bíblia de alguém que dormiu durante a mensagem de Paulo. E ele era um grande pregador, mas ele pregou muito. E esse garoto então dormiu. E caiu do terceiro andar, a Bíblia diz. Sabe? E foram lá embaixo e ele já estava morto. Mas Paulo o ressuscitou. Então a única experiência que nós temos de alguém que dormiu, certo, durante uma mensagem, mas muitas vezes é uma questão de batalha espiritual. Quando você abre a Bíblia, se sente cansado. Você lê um livro e não fica. Sabia?
Mas esta é a nossa maior necessidade. Olha, tem muito mais drama do que qualquer novela que você assiste. Olha, aqui fala, por exemplo, de um irmão que tenta enganar a sua irmã porque está apaixonado por ela. Isso aqui parece muito com uma novela, mas aqui é verdade, sabia? E aqui tem a história de um homem que trabalhou durante 7 anos porque ele amava uma mulher e a Bíblia diz o seguinte: e foram para ele como poucos dias. Esses 7 anos, por causa do amor que tinha por ela. Isso é romântico. Fala como você deve conversar com a sua esposa, você é totalmente amável. É como a história de uma esposa um dia, ela olhou no espelho e disse: querido, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Por favor, fale alguma coisa boa para mim. O marido falou para ela: seus olhos funcionam muito bem. Foi assim. Olha, o livro de Cantares nos fala como falar com as esposas. Fala que você deve sempre elogiar a sua esposa, amém? Também te fala a mais linda entre as mulheres. Eu li isso e disse: Deus, se isso está ensinando como devemos falar com as esposas, e aqui está falando, na verdade, sobre o nosso Senhor Jesus, e a igreja, a noiva, uma linda história. Mas uma lição que aprendemos é que ensina maridos a amarem as esposas, como se expressarem. Lindas palavras. Amém? Não é somente ação, eu sei que amor é ação. Os homens dizem: são só palavras, isso não é nada. Eu mostro o meu amor providenciando. Olha bem isso. Elas não querem só sua provisão. Ok? Querem palavras? São só palavras. Eu só tenho palavras que agradam o coração. Este é um hino antigo. Olha bem. Aqui temos tanta história. Nos fala no livro de Gênesis como tudo começou. Nos fala muitos porquês. Até em Daniel teve uma visão das 4 bestas. Essas 4 bestas, quando você estuda a história, você vai ver que o que veio depois da Babilônia, e foi quando Daniel teve essa visão, ou seja, ele teve a visão no Império Babilônico, mas viu o Império Medo-Persa, depois o grego, e sobre a Grécia a besta corria tão rápido na visão que ele teve, nem tocava no chão e tinha 4 asas nas costas deste leopardo, que ele viu, e foi Alexandre o Grande. E nos mostra que Alexandre morreu muito novo. E este homem, Alexandre o Grande, viveu muito tempo depois de Daniel, que viveu no Império Babilônico. E se você vê todo o drama, toda a história, nos fala o que vai acontecer no fim dos tempos. E se você quer se expressar para com Deus, tem o livro de Salmos. Você conhece este salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Amém? O Senhor comigo. Debaixo de mim, pastos verdejantes. Do meu lado, águas tranquilas. Na minha frente uma mesa, me cercando todos os meus inimigos. Amém? Me perseguem, me alcançam, bondade e misericórdia. À minha frente, a casa do Senhor. Te mostra muita coisa quando você medita na palavra. Só cite a palavra de Deus. A poder, a saúde, a vida. Amém? Pastor Prince, eu sei. O Salmo 23 de Có, você vai ver, vai ficar surpreso. Eu achei que sabia o Salmo 23 de Có, anos atrás, e comecei a meditar de dia e de noite, e eu falei com o nosso ministério de louvor, ministrei sobre eles, e quando eu estava a caminho para falar com eles, eu meditei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Ele estava falando com alguém, talvez consigo mesmo. Ele não estava falando com o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar. Ele me leva, percebeu? Não disse: tu me levas, me faz deitar. Mas olha, de repente, quando ele encontra o vale da sombra da morte, Davi, nesse salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Ou seja, eu vi uma mudança. Nunca vi ninguém falar sobre isso, eu nunca tinha visto isso. Eu achei que conhecia o Salmo 23. Então eu percebi que quando você passa por uma crise, não é aquilo que você fala para as pessoas, mas é aquilo que você fala para o Senhor. Amém? É questão de você falar com o Senhor. Você está entendendo? A palavra de Deus foi inspirada. E continua dizendo que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vai até os seus motivos. E motivo é tudo. Você vê 2 pessoas fazendo a mesma coisa? Atos lindos, sacrificiais,
pela aparência externa, mas só Deus conhece o motivo. Vai purificar os seus motivos. Amém? É tão poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas olha, algumas pessoas dizem, Pastor Prince, quando eu leio a palavra de Deus, eu não recebo nenhum benefício. Sabe, eu não sei como receber benefícios da palavra de Deus. Eu só leio e realmente nada acontece. Então é isso. Você só leu. Só passou o olho. Ok? E para vocês que não estavam aqui, na semana passada eu compartilhei sobre uma história verdadeira de um fazendeiro. E eu vou repetir porque essa história também é uma mensagem. O fazendeiro falou para o filho que estava reclamando alguns dias antes porque ele não entendia a Bíblia. Então para que ficar lendo a Bíblia? Então o pai disse ao filho, faça o seguinte, deu a ele um cesto e disse, regue todos os vegetais aqui. E o filho foi, certo, com um cesto, e quando ele chegou até os vegetais, a água já tinha vazado. Pai, o que faço agora? Vai de novo. E isso aconteceu cerca de 3 vezes. O filho frustrado disse, pai, eu não entendo, por que o senhor me mandou levar água numa cesta cheia de buracos? O pai disse, olha o cesto. Olha como ficou tão limpinho. Então, se você recebe a palavra, certo? E está como este cesto, certo? Isso não importa. Ao receber a palavra, e você acha que aquilo está vazando, certo? Mas olha, você ficou limpo. Causa uma limpeza quando você lê a palavra. Amém? Ela vai te limpar. Só por ler, e é incrível quando você lê essas histórias, os salmos e também os livros poéticos, e lendo também as cartas de Paulo aos romanos, que te estabelecem na justiça, e você lê também Tessalonicenses e também a Timóteo para pastores, é tudo muito incrível. E te faz ficar limpo. Está me ouvindo? Certo? Você precisa da palavra. Olha, hoje tem pessoas que se levantam contra a inspiração total das Escrituras de uma maneira sutil, até no meio dos evangélicos. E eu quero te mostrar agora em 2 Timóteo 3, que diz que toda palavra é inspirada por Deus. A palavra grega ali é theanustos, e ela foi usada só uma vez na Bíblia toda por Paulo. Uma só vez, é uma palavra única até na literatura grega. Você não a encontra. Muitas vezes é usada raramente. Usada uma vez só por Paulo. Certo? E aqui diz inspirada por Deus, literalmente. Theanustos. Theanustos quer dizer Deus soprou. Deus soprou. Toda a escritura foi dada pelo sopro de Deus. Está ouvindo, igreja? Toda a escritura foi dada pelo sopro de Deus. Agora, a escritura é verdadeira? Tem que ter cuidado. Alguns dizem, sabe, professores que estão nas faculdades tentando enganar cristãos perguntando, a Bíblia é toda verdadeira? Cuidado com a resposta. Diga, toda a Bíblia é inspirada. Mas nem tudo na Bíblia é a verdade. Algumas vezes alguém mentiu e foi registrado aquilo. Por exemplo, a mentira do diabo. No jardim do Éden dizendo, não morrerás. Isso está na Bíblia, não morrerás está na Bíblia. Isso é a verdade? Não. Mas foi registrado propriamente. E se alguém diz, a Bíblia toda em suas palavras é a verdade? Certo, você pergunta, o que é verdade? Foi inspirada por Deus. O Espírito Santo registrou tudo fielmente. Mas nem tudo é a verdade que liberta. Amém? Quando Deus fala, a autoridade. Você deve entender a autoridade e precisão. Toda a palavra é precisa, inspirada por Deus. Então aqui continua dizendo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça. E eu sempre falo da justiça de Deus que vem como um dom. E é incrível que muitos crentes não sabem disso. Eu já ouvi até mesmo pregadores dizerem coisas como nós precisamos ter mais justiça na nossa vida. E eu fico, o quê? Você pode ter mais santidade, certo? Ou se tornar mais santo, mas não tem como ter mais justiça. Você entende? Eu preciso ser mais homem. Não, você nasceu como homem. Da mesma forma, você nasceu de novo justo. Ok? Amém? Você pode ser um homem justo agindo em pecado. Certo? É diferente, santidade é diferente. Você anda em santidade para glorificar a Deus. Todo aquele que comete adultério, vive em adultério, certo? Vive no pecado e não respeita a santidade do casamento. Quem está em adultério precisa saber disso.
Você não tem amor no coração pelo Senhor, o suficiente para glorificá-lo. Precisamos glorificar ao Senhor, a santidade glorifica ao Senhor. Não tem nada a ver com perder a salvação. Alguns dizem, você cometeu adultério e já perdeu a sua salvação. É o mesmo que se reclamar também perde a salvação. Tudo é pecado. Mas tem diferença em pecado? Sim, tem diferença. A Bíblia diz fugir das paixões da carne. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do seu corpo. Mas aquele que comete pecado sexual, fornicação, peca contra o próprio corpo. O que isso quer dizer, pastor? Não tenho tempo para falar sobre isso. Só falei para você saber que tem diferença nos seus efeitos de pecado. Não pense por um momento que o pecado é como se fosse farinha do mesmo saco, e na verdade não é. O adultério tem um efeito que causa ferida e desonra na vida do homem, que às vezes nunca sai. Certo, é um efeito no corpo que os outros pecados não têm. Eu falei sobre esse verso. O que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa fica enferma, e eu não quero expor mais sobre isso, mas eu quero te falar que é algo muito sério. O adultério é coisa muito séria. Amém, pastor Prince, glória a Deus. Aleluia. Tem líder vivendo em adultério? Não, acho que não, e não estou falando isso porque eles estão. Só estou te falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Certo? Cultura pode mudar, pessoas podem mudar, o tempo pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se um homem comete este pecado de adultério contra a sua esposa com uma mulher, ela vai ser a próxima. Ele cometeu adultério com você e te prometeu o sol, a lua, as estrelas. Saiba disso. Se ele é infiel com esta mulher com quem ele casou, certo? Você é a próxima. É o que eu quero fazer com homens que adulteram. Amém? Não gosto de você, pastor Prince. Eu também não gosto de você. Eu te amo, estou falando a verdade, amém? Falo isso porque eu te amo, amém? Mas não gosto de adúlteros. Não gosto de adúlteros. E pensar que uma mulher acredita num homem que comete adultério, dizendo, você é tão linda, minha esposa não me satisfaz, um dia você vai ser a esposa. Lembre-se disso, um dia vai ser você. É por isso que aquela pessoa com quem aquele homem cometeu adultério, aquela pessoa com quem ele teve relação fora do casamento, nunca tem segurança. Amém? E vem um novo pensamento. E essa ideia, no meio do povo evangélico, é esta. Eles dizem, a Bíblia é maravilhosa, eu amo a palavra de Deus, ela é maravilhosa. É linda, ela contém os pensamentos de Deus. Ela não contém os pensamentos de Deus, é o pensamento de Deus. E dizem, assim, Escritura inspirada. Amém? É inspirada, mas o que eles querem dizer é que a ideia, as verdades são inspiradas, mas as palavras são de homens. Ou seja, foram palavras ditas de uma forma poética, sabe? É só um tipo de expressão. Já ouviu isso? Dizem, palavra por palavra não foi inspirada, mas a ideia de algumas verdades dos assuntos foram inspirados, não palavra por palavra. E é isso que muitos deles dizem. E o perigo de acreditar nisto é que você olha para a Bíblia e diz, eu conheço as verdades do Evangelho. Eu conheço a verdade da justiça. Ou seja, você está dizendo que já entendeu a ideia. Mas você não vive por ideias. A Bíblia diz, em Mateus 4,3, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Não ideias, não assuntos, toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus, toda palavra inspirada. E o cuidado provisional de Deus pelas Escrituras fez com que passasse de geração em geração e chegasse até nós hoje. Sabe, se falarmos das grandes realizações do povo judeu, a razão por que Deus os escolheu? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo, principalmente para eles que receberam os oráculos de Deus, Deus confiou as Escrituras a eles. Olha, e eu te digo que eles são tão fiéis em registrar as Escrituras, que não temos a cópia original que Deus deu para Moisés. Deus falou para Moisés escrever um livro, ok? E depois falou para Moisés,
pega esse livro, coloca no lado da Arca da Aliança, que eram aqueles rolos, a primeira vez que as escrituras foram escritas, em pergaminhos, certo? Primeiramente foi escrita, sabe, talvez em papiros, certo? Os primeiros tipos de papéis que vieram do Egito, mas a maioria foi escrita em pergaminhos, nas peles de animais. Certo? Escreviam letra por letra por letra e contavam as letras nas páginas. As letras não podiam se tocar. Se houvesse um erro, escreveu errado e a letra tocasse numa outra letra, todo aquele rolo era rejeitado. E se fosse rejeitado, tinham que enterrá-lo. Não queimavam, mas enterravam perto da sinagoga. Agiam assim e lavavam as suas mãos, certo? Faziam uma oração antes de escrever o nome Yud-Hei-Vav-Hei. Quando chegava em Yud-Hei-Vav-Hei, eles eram tão reverentes, e Deus então confiou a palavra de Deus a eles. Agora pense sobre a ideia da inspiração. O Antigo Testamento não fala só das vitórias, mas fala também de como eles se rebelaram, como eles adoraram outros ídolos, como que o rei Nabucodonosor da Babilônia entrou porque adoraram a ídolos, tudo registrado por eles. Mesmo sendo contra eles, escreveram fielmente. Isso mostra como eles eram autênticos. Se você escreve sua autobiografia, você não vai colocar os seus erros para o mundo inteiro ver. Quando Deus escreve, certo? Para confirmar a autenticidade, escreveram coisas contra eles mesmos. Inspirada palavra por palavra, e Deus guardou as Escrituras. 2000 anos atrás, um certo grupo de pessoas copiou o livro de Isaías. Como sabemos disso? Porque recentemente, nos anos 40, um pastor jovem beduíno, escutou um barulho na caverna, ele entrou na caverna e encontrou alguns rolos velhos. E por ser o lugar mais baixo do planeta Terra, ali é muito seco. E por isso foi preservado. E os estudos mostraram que aqueles rolos têm 2000 anos. E Jesus foi para o deserto. E o diabo veio e disse, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus não respondeu. Quando eu saí da água, o Pai falou, sabe? O Pai. Meu Pai falou e ele disse que eu sou o filho amado. Eu. Olha, o meu Pai falou. Ele nem mencionou o que o Pai falou. E o que o Pai falou, certo? Também é preciso. Saiu de Deus. Tem autoridade, mas ele não mencionou. Sabe o que ele citou? As Escrituras. O Filho de Deus respeitava tanto as Escrituras, que é a sua arma contra Satanás, mesmo sendo filho de Deus, tendo toda a autoridade. Você o vê expulsando demônios e tudo mais. Mas com Satanás, sabe o que ele disse? Está escrito. Está escrito. Ele falou que estava escrito. Alguns precisam aprender isso. Precisamos ir à Bíblia e aprender o que está escrito. Leia o que está escrito. Você tem que ter Bíblia na sua casa inteira. Em todos os cômodos seria melhor. Até mesmo no banheiro. Quando estiver sentado ali, não fique olhando para aquilo que você fez e falar, parece o meu chefe, a cara dele, parece com o meu chefe, ele é meio careca, esse aqui, certo? Imagina desenhos, e você fica olhando para a formiga andando no banheiro, sabe? Coloque a Bíblia lá. Alguns têm um monte de revistas no banheiro, mas isso não te dá vida. Não te faz prosperar, mas este livro, só de entrar em contato com isso, a Bíblia diz, certo? Tudo o que fizer prosperará. E tu serás bem-sucedido. Serás bem-sucedido. E tudo o que fizer prosperará. Salmo 1. Suas folhas não cairão. Tudo o que fizer engloba tudo. Tudo o que você fizer vai prosperar. Não há nada que uma pessoa faça que não vai prosperar. Todo sucesso e conferências no mundo que te fazem ter sucesso em certa área, como vender mais e também como aumentar sua margem de lucro, esse tipo de coisa, mas isso pode ser sucesso público, mas fracassos dentro de casa, certo? Mas Deus diz, tudo o que fizer prosperará quando meditar na palavra. Quer dizer, o casamento, os filhos, tudo vai prosperar. Amém? E algumas pessoas, quando começam a ter problemas no casamento, problemas com os filhos, a última coisa que eles procuram é a Bíblia Sagrada. E muitos nem abrem a Bíblia, mas vão à igreja no domingo. Isso é bom, isso é muito bom. E eu sou da New Creation. Uau, isso ainda é melhor. Tem muitas igrejas boas, certo, no mundo inteiro, e aqui também, mas me alegro porque você está aqui, porque está escutando o que eu tenho a dizer. Eu não sei o que os outros estão dizendo, mas você está ouvindo o que eu digo, sabe?
Mas tem muitas igrejas boas por aí, ok? E nunca vá a algum lugar achando que você é o melhor, ok? Nós somos alguns dos melhores. Mas tem muitas igrejas boas por aí, o fato é esse. Certo? Vir à igreja no domingo somente não basta, porque eu conheço vocês. Quando você come, você não come só uma vez por semana. Você come, eu acho, todo dia. Não só isso, mas todo dia. Muitos comem, muitas vezes. Ok? E nós não sabemos que aqui tem poder, é comida de campeão. É um presente de Deus e Deus protegeu as Escrituras e ela é precisa. Amém? E tem também essas coisas no meio de muitos evangélicos. Eu não leio a palavra porque não tem revelação. Esta palavra, essa declaração veio do diabo. Pastor Prince, mas a letra mata. Você está interpretando errado. De onde tirou isso? A letra mata. Você sabe onde está isso? Sabe do contexto? Certo? Eles dizem a letra mata, então não leio a palavra. Não! Você interpretou tudo errado. Deixe-me mostrar isso no seu contexto. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. 2 Coríntios 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Do que ele está falando? Próximo verso. Olha, é uma continuação. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ok? É o ministério da morte. E o que é isso? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a única parte da lei que foi gravado em pedras. E Deus o chama de ministério da morte. E por isso eu quero libertar a igreja da morte. Pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É um ministério da morte. Quando Deus deu os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Não foi? E que festa foi essa? A primeira festa de Pentecostes. Por isso a Bíblia diz em Atos 2 que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o novo Pentecostes, Deus deu o Espírito e não a lei. E 3.000 pessoas foram salvas. O que nos mostra que os 10 mandamentos é o ministério da morte. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Mas pastor, se não ensinar os 10 mandamentos, as pessoas não vão saber que elas não devem matar. Não, não, não. Caim sabia que matar é errado antes dos 10 mandamentos serem dados. Se não falar dos 10 mandamentos, não vão saber que o adultério é errado. Não preciso dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos serem dados, aquela mulher de Potifar, a esposa de Potifar, tentou seduzir José, que era bonito e jovem. E José disse, como poderia cometer essa grande maldade? Ele falou isso do adultério. Como posso cometer essa grande maldade? Certo, o adultério é grande maldade. Não é só maldade. É grande maldade. E ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos. Hã? E olha, o diabo está usando a lei, certo? A lei é santa, justa e boa, mas não tem poder para te justificar. Não pode te fazer santo. Ok? A lei se torna competidora de Cristo. E pela lei vem o conhecimento do pecado. Por Cristo, o conhecimento da justiça. Como um dom. Você está entendendo isso? Então, neste contexto, o ministério da morte, a letra mata é o quê? A lei. O contexto é muito claro. Não se refere à palavra de Deus. Não se refere às Sagradas Escrituras. Então alguns tiraram este verso do contexto e dizem, eu não leio a Bíblia muito porque se você não estiver preparado, orar muito, falar em línguas durante 1 hora, você vai ler a palavra e ela vai te matar. Você está colocando então muitos obstáculos para as pessoas? Quando você fala isso, e até uma criança entende a Bíblia. Jesus falou certa vez, Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas dos sábios e prudentes do mundo, e as revelastes aos pequenos. As revelastes aos pequenos, Jesus disse. Crianças entendem a palavra de Deus. Amém? As crianças entendem a palavra. Amém? Mas é lógico, elas amam as histórias preparadas para elas, como Davi e Golias, a Arca de Noé, e por isso as histórias de crianças são baseadas nessas histórias. Tudo está na Bíblia. E essa mesma história da Arca de Noé, quando você lê de novo, você diz, eu não tinha lido isso antes. Eu não sabia que isso estava aqui. É lógico, o pastor Prince não pode pregar tudo. 1 hora não basta para ele. Não, ninguém fala isso, na verdade, mas essa é a beleza de ter muitas igrejas por aqui. Se você não gosta da nossa igreja, você tem muitas outras boas igrejas para escolher. Libere um espaço, por favor.
Quero que as pessoas desfrutem da palavra de Deus por 1 hora. Mas olha isso, 1 hora passa tão rápido, você sabe disso. E não é verdade? Então nós vimos como as pessoas interpretam mal a letra mata. Certo? Entendeu? Vamos ver como os apóstolos valorizavam as escrituras. É só a ideia ou palavra por palavra? Sabe, o Salmo 22 é um salmo famoso. Certo? É um salmo que começa: meu Deus, por que me desamparaste? O salmo do Messias, escrito 1000 anos antes de Jesus vir. Como um bebê, nascido como humano. Ali fala do clamor do Messias, e neste salmo você vai ver: furaram as minhas mãos e os meus pés. Furaram as minhas mãos e os meus pés. A crucificação não era o tipo normal de executar um criminoso naquela época. Certo? A crucificação aconteceu mais tarde, pelos persas. Os romanos pegaram aquilo e fizeram pior. Era a pior forma de morte lenta, conhecida ao homem. Ainda é a pior. Não uma das piores, mas a pior forma de morte lenta é a crucificação. Certos persas começaram, depois os romanos pioraram, mas isso aconteceu muito depois que o Salmo 22 foi escrito. Durante a época de Davi, a pena de morte era apedrejamento e não por crucificação. Mas Davi falou pelo Espírito. Mesmo que o homem tenha escrito, o homem tenha falado, mas toda a palavra veio de Deus. Você entendeu isso? Toda a escritura é inspirada. Aleluia! Ele escreveu o Salmo 22 e ali ele disse, no verso 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, e na verdade você sabe que é Jesus que está falando. Davi estava profetizando. Uma profecia conhecida como messiânica. Ele disse, as palavras são do próprio Senhor Jesus, declararei o teu nome aos meus irmãos. Diga, irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E alguns ainda dizem que a Bíblia só tem ideias inspiradas. Mas não é palavra por palavra. Quero te mostrar agora mesmo como os apóstolos viram as Escrituras. Esta palavra, irmãos, só esta palavra. Olha como essa palavra chama tanta atenção, só esta palavra dos Salmos. Certo? Não falaram que era somente poesia para poder soar um pouco melhor. Sabe, desta palavra, o apóstolo Paulo, que eu creio que foi o autor de Hebreus, escreveu Hebreus 2 e disse por quê? Assim, falando de Jesus, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha, Jesus não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sempre que adoramos, Ele está no nosso meio adorando ao Pai. Ele é o nosso líder do louvor. Olha, igreja, olha isso. De uma palavra, o apóstolo Paulo pegou aquilo e disse, Jesus nos chama de irmãos. Não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Não se envergonhe, sabe por quê? Porque Ele nos santifica, nos torna santos, e nós, que nos tornamos santos, fomos santificados, somos todos um. Eu disse, somos todos um. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Amém? Quando Deus vê você, Ele vê Jesus. Isso não é bom? Quando for a Deus, pense nisso. Amém? Aquele que santifica, que torna santo, é Jesus, e aqueles que são santificados, todos nós, somos um. E essa doutrina veio só de uma palavra, dos Salmos. Irmãos, pense nisso. Em Jeremias 31, Deus prometeu dizendo, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E sabe como o apóstolo viu isso? Vamos tirar todos os nossos argumentos de Hebreus, ok? Em Hebreus, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre Jeremias 31. E ele fala aqui da primeira aliança da lei. A primeira aliança foi a lei, ou seja, se você cumprir a lei, Deus vai te abençoar. Se não cumprir, eu te amaldiçoo. Esse sistema, a Bíblia diz, não era irrepreensível. Sabe por que Ele te ama? Deus te ama. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, estabelecerei uma nova aliança. Viu isso?
somente uma palavra. Alguns dizem, por que se preocupar com uma palavra? Não sabia que a Bíblia é só ideias? As ideias são importantes. As ideias são importantes, a verdade é importante, não palavra por palavra. Sabe? Mas não para os apóstolos. Palavra por palavra foi inspirada. Construíram doutrinas com uma só palavra. Uma expressão. Por exemplo, nova aliança. O apóstolo Paulo construiu todo o argumento sobre a nova aliança. E ele cita então a nova aliança falando de Jeremias 31, está tudo aqui. Mas vamos até o verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, e suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora o apóstolo escreve pelo Espírito, dizendo nova aliança, usando a expressão nova aliança, envelheceu a primeira. Você viu isso? Como eu já falei antes, o marido chega em casa e diz para você, essa é a minha nova esposa. O que isso faz de você? Uma assassina. Você vai matá-lo logo ali, certo? E o fato é este. Quando alguém compra uma nova televisão, quer dizer que aquela antiga televisão ficou velha. Não importa se comprou semana passada. Ele mudou de ideia, queria um carro novo, mesmo tendo comprado um carro no mês passado. Agora ele tem um carro novo e aquele outro ficou velho. Ou seja, o apóstolo elaborou de uma frase. Elaborou usando uma expressão. As escrituras sempre foram tremendamente protegidas. Durante séculos. Foi escrita por mais de 16 séculos, por mais de 40 autores. Alguns eram reis, outros pescadores, um era publicano, um doutor, e assim por diante. Todo tipo de gente, mas todos secretários. Deus fez isso e soprou sobre eles. E Deus preservou cada palavra. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso quer dizer então que nada vai faltar. Não foi colocada lá, sabe, só para ser uma poesia. Está me ouvindo? Sabe a melhor coisa sobre inspiração? Podemos estudar os textos bizantinos e coisas assim. Como esse texto foi usado pelo rei Tiago para fazer sua tradução e como outras versões fizeram de forma diferente, para fazer com que a palavra parecesse mais contraditória. E nós podemos falar sobre isso e podemos ficar aqui durante muitos dias. Mas para mim a melhor autoridade, número 1, que acaba com toda a discussão, é o Senhor Jesus Cristo. Como ele via as Escrituras. Como vimos, ele disse, está escrito. A audácia de lutar contra Satanás com o que está escrito. Não com seu poder como filho de Deus, mas com o que está escrito. Nem mesmo com o poder do que o pai tinha falado dele. Mas está escrito. Diga, está escrito. Está escrito, está escrito. 3 vezes o diabo foi a ele. E 3 vezes ele falou, está escrito. Ele não recuou de usar a espada. Amém? Como Jesus vê a Bíblia? Será que Jesus acredita na inspiração palavra por palavra? Bem, vamos olhar um capítulo, mas antes vou falar do que aconteceu. Sabe, os saduceus, aqueles 2 grupos de religiosos na época do Senhor Jesus, eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, certo, no final dos tempos. Mas os fariseus acreditavam nisso, então eles viviam discutindo sobre essas coisas. Nós sabemos que os saduceus não acreditavam na ressurreição, certo? Mas os fariseus, eles se gloriavam na lei e acrescentavam mais leis e usavam a lei para condenar as pessoas. Ok, e Jesus estava no meio deles, esses 2 grupos vieram contra Jesus nesse capítulo, e os saduceus falaram, e eles falaram, Senhor, temos uma pergunta para você. Sabe, eu amo quando pessoas fazem perguntas para mim e me dão umas perguntas totalmente estranhas, como, pastor Prince, se essa pessoa recebeu a Jesus Cristo, e nós não sabemos se essa pessoa recebeu, ok? Baseado no que você falou. Você disse que ele recebeu, então vamos lá. Recebeu a Jesus Cristo. E se tornou um pastor, aí fica mais difícil. Se tornou um pastor. Por muitos anos foi um pastor, e depois disso? Ah, sabe, ele deixou a esposa, deixou a igreja, deixou tudo, e se tornou um sacerdote de uma outra religião.
Pastor Prince, ele vai ser salvo? O senhor crê em salvação para sempre, ele será salvo? Eles amam esse tipo de história, sabe? Eles amam isso. Só tem uma resposta. Quando você era um pecador, não importava o bem que você fazia. Você se tornou justo pelo que fez? Não, o que o primeiro Adão fez foi tão forte, foi tão eficaz, que pelo seu pecado, você era um pecador, nasceu um pecador. Você podia fazer coisas boas. E às vezes, quando você era um pecador, você fazia coisas boas. Mas ainda era um pecador. O bem que você fazia não mudava o seu status. Agora, se você nasceu de novo por causa do último Adão, graças a Deus pelo último Adão, glória a Ele. Pela obediência do último Adão, fomos feitos justos. Agora você diz que quando pecamos, nos tornamos injustos. Isso é muito esquisito. Isso é fazer Jesus menor do que o primeiro Adão. Bem, pastor Prince, alguém pode renunciar a Jesus Cristo? Vou fazer uma pergunta. Quando você era pecador, você podia renunciar o seu pecado? Você podia dizer, eu renuncio a Satanás e a minha posição de pecador. Uso o livre-arbítrio. E renuncio a Satanás e renuncio a minha posição de pecador. Isso faria de você um não pecador agora? Não. O livre-arbítrio não pode mudar tudo. Tem que nascer de novo. Da mesma forma, um cristão debaixo de muita pressão renuncia a Jesus, Deus conhece o coração. Você não. Me perdoa. Aceitou a Jesus, está salvo para sempre. Ok, Jesus mesmo disse, certo? Eu os tenho em minhas mãos e eles nunca perecerão. Meu Pai, que é maior do que todos, os tem em suas mãos. E ninguém, a palavra homem ali foi acrescentada às Escrituras. Ninguém, diabo ou diácono, ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que quando a Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna, eu acho que eterna é eterna. Eterna não é até o próximo pecado. Ou até o pecado que você acha. Não, não são todos os pecados, mas o pecado que você pode perder a salvação. Quer dizer que até mesmo o pecador tem coisas boas que ele faz e o faz justo. O que é isso? Não. A única forma é nascer de novo. Está me ouvindo, igreja? Está aprendendo? Vamos ver o que Jesus pensa. Os saduceus vieram e eles não criam na ressurreição. E disseram, um homem tinha uma esposa. E eles não tinham filhos. E este homem morreu. E a tradição na época é que o irmão mais novo tinha que casar com aquela mulher. Então imagina isso. Quando o irmão mais velho casava, os mais novos ficavam olhando. Eles seriam os próximos. Se o irmão morresse, eles tinham que assumir para dar semente para a família. Continuar com o nome da família. Então outro irmão casou com ela para dar semente, mas não tinha filhos e morreu. Certo? O terceiro casou e morreu. O quarto também casou e morreu. A história desse povo é sempre uma história muito estranha. Pensaram que iam pegar Jesus com isso e disseram, 7 irmãos morreram. Todos morreram. Sabemos que essa história não é verdadeira, mas queriam pegar Jesus com isso. Jesus cria na ressurreição. E disseram, Senhor, na ressurreição, os saduceus que não criam na ressurreição disseram, na ressurreição, quando estiverem todos lá na ressurreição, de quem será aquela mulher? Vamos ver a história. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Perceba que ele falou sobre as Escrituras. Nem o poder de Deus. Os dois andam juntos. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Você não entende isso agora, não se preocupe. Vamos ter um novo corpo para isso, então o corpo vai ser diferente. Próximo verso. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele está falando da ressurreição. Certo? Ele estava falando do fato de que a ressurreição, os saduceus não criam nisso. Ele disse, não tendes lido que vos declarou Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, e as turbas, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Vou te falar por quê. No hebraico, soava assim. Elohi, Elohé, Abraham, Elohé, Yeshak, Ve Elohé, Yaakov. Sim, você não entendeu? Mas aqui, com uma palavra, Jesus, na verdade, Jesus citou um verso. Não, ele citou, na verdade, só uma palavra que destruiu a teoria de não haver ressurreição. Uma palavra. Sabe qual? Foi um verbo. Um verbo no tempo presente. Eu sou o Deus de Abraão. Ainda sou o Deus de Abraão. Eu ainda sou o Deus de Isaac. Eu ainda sou o Deus de Jacó. Eles não estão mortos. Não é eu fui o Deus de Abraão. Eu sou. Quer dizer que estão vivos em algum lugar. E por isso a multidão ficou maravilhada com a sua doutrina. Elohi, Elohé. Elohi, que na verdade é eu sou. Não, eu fui o Deus de Abraão. Entendeu? Um argumento, e ele usou para este argumento uma só palavra. E ele citava Êxodo 3, se quiser checar. Sabe quando ele falou isso? Na sarça ardente. A Moisés. Ele disse a Moisés, tirai as sandálias, porque o lugar em que pisa é terra santa. E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac naquela época. Abraão e Isaac já tinham todos morrido quando Moisés esteve na sarça ardente. Eles já tinham morrido há mais de 400 anos. Mas olha, Deus ainda disse, Elohi, Elohé, Abraão, eu sou o Deus de Abraão. Só um verbo no tempo presente. Agora, escute. Os saduceus não falaram. Olha, você está usando só um verbo, uma palavra. Eles conheciam a inspiração das Escrituras e que eles discutiam, certo? Eles nunca discordavam das Sagradas Escrituras. Eles conheciam a inspiração das Escrituras. Não era uma ideia, não era inspiração de ideias, mas sim palavra por palavra. Eles não disseram, Jesus, o Senhor está falando eu sou e não eu era. Não sabia que naqueles dias usavam muitas linguagens poéticas, expressões imaginárias. Isso não existe. É Escritura. Toda palavra foi inspirada. Ok? Eu já vou terminar no mesmo capítulo 22. Eu amo este capítulo. Os fariseus vieram e disseram, esses saduceus são uma piada. É a nossa vez agora. E foram a Jesus. Jesus olhou para eles e eles fizeram uma pergunta que não tem nada a ver com este estudo, mas Jesus deu a resposta. E depois Jesus fez uma pergunta para eles. Vamos ver isso. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus dizendo, que pensais vós do Cristo, o Messias? Ele era o Messias e perguntou, que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? E disseram-lhe de Davi. Saiba de uma coisa. Na mente deles, Davi era maior do que o Messias. Os fariseus. Este era o problema. Olha, e hoje temos o mesmo problema. Alguns dizem, aquele homem de Deus disse isso, e não acredito nesse ensinamento, porque o meu pastor não disse isso. Aquele homem de Deus disse isso. Pare de falar sobre homens e fale de Jesus Cristo. Temos que ver que Jesus é maior. Em Hebreus nos fala sobre anjos, mas Jesus é maior do que os anjos. Fala sobre Moisés, mas Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés era um servo e Cristo é o Filho. A lei veio por Moisés, mas a graça e verdade vieram pelo Filho. Certo? Compara Jesus com o seu sacerdócio, com o sacerdócio levítico, e coloca sempre Jesus como maior. Quando você estuda a palavra de Deus, procure Jesus até que ele seja exaltado. Então, para eles, os fariseus, Jesus era filho de Davi. Se era filho de Davi, quem é maior? O pai ou o filho? Certo, o pai, não é? Mas olha bem, Jesus disse, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? E ele está citando o Salmo 110. Se ler o Salmo 110, você vai ver essa frase. Como Davi disse, Davi pelo Espírito chamou o Messias de Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. E olha isso. O Novo Testamento é em grego e o Antigo Testamento é em hebraico, ok? O Novo Testamento não te dá uma revelação. Ele diz, o Senhor é o Senhor. Curios, disse para o meu Curios. Os dois é o Senhor. Não há distinção. Mas no hebraico, o Antigo Testamento, nos Salmos,
Salmo de número 110, verso 1. Yahweh, o Senhor, disse para Adoni. Então, temos duas pessoas aqui, duas pessoas divinas. O pai e o filho. Davi disse, chamando o filho, Adoni, meu Senhor. Então, como pôde Davi ter sido maior do que o Messias? Quando Deus chamou o Messias, Adoni. Próximo verso. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ok? Então, ele arguiu de Yahweh, uma palavra, é um nome. Adoni, outra palavra. Nenhum fariseu disse, você está usando o nome, e às vezes Deus usa Adonai, às vezes ele usa El Shaddai. Não, não, não. Há uma razão por que certos nomes aparecem. A Bíblia não é meio inspirada. Ok, por causa do tempo eu vou falar algo sobre as Escrituras. Muito bom, e você está preparado para isso. Já vamos terminar. Provérbios 4. Aqui diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, não as deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham. E o quê? Saúde! Para o quê? Todo o seu corpo. Olha a palavra todo. Não ignore esta palavra. A palavra é saúde para todo o seu corpo. Existe medicamento que é saúde para todo o corpo? Eu te falo de medicamentos que vão curar sua doença. Vamos dizer uma diarreia. Deixa eu falar bem claro. Mas olha, o aviso diz, você pode ficar cego. Então você tem um caso, sabe, que vai parar a sua dor de cabeça, mas vai causar úlcera no estômago. Tem muito ácido. Vai parar a dor, mas no futuro vai causar outra dor. Então, todo medicamento, certo? Vem com um papel bem fininho, dobrado, mas quando abre parece um rolo. E ninguém se incomoda em ler, porque a terminologia diz que é algum clorito de clorato. Se você é sensível a isso, não tome. Eu nem sei o que é isso. Como é que eu vou saber se eu sou sensível a esse tipo de clorito de clorato? Mas olha isso. Tem um medicamento que não tem efeito colateral. É saúde para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Isso é incrível. Dr. Norman Peale, um autor conhecido, um pastor de uma igreja maravilhosa na cidade de Nova York. Ele fala no seu livro O Poder do Pensamento Positivo. Eu li isso anos atrás. Ele fala como ele foi convidado para falar numa conferência de negócios. Ele foi à conferência e nem sabia por que ele estava lá. Ele disse que as pessoas iam falar sobre taxas, os custos relacionados aos negócios. E ele foi convidado. Ele estava sentado junto com o líder da conferência. E aquele líder olhou para ele e perguntou, você é um pastor? Ele disse sim. Você acredita na cura pela fé? Ele perguntou isso. Ele disse sim, eu creio que Deus cura. E o homem disse, posso te falar algo que aconteceu comigo? E o Dr. Norman disse, é lógico. E esse homem falou. Muitos anos atrás, ele disse, eu fui diagnosticado com um tumor no meu queixo. Os médicos falaram que era incurável. Estava com os dias contados. Ele voltou para casa muito desanimado. Ele disse que ele frequentava a igreja, mas ele era, sabe, só um frequentador por causa da sua esposa, sabe, dos seus amigos. Ele disse, raramente eu li a Bíblia. Depois de receber essa notícia, ele voltou e estava triste, desanimado, deitado na cama. Ele pediu à esposa, porque ele sentiu vontade de ler a Bíblia, e pediu à esposa. Ela trouxe a Bíblia e ele começou a ler.
E no próximo dia leu mais um pouco. No outro dia também leu. E ele passou por longos períodos de leitura. Imagina ele lendo como Elias preparou as 12 pedras, quando ele desafiou os profetas de Baal, e eles quebraram o altar, se cortaram todo. Eu estava lendo isso ontem e pensei comigo mesmo, sabe? Os profetas de Baal provavelmente pensaram, você tem que se cortar, tem que se machucar, tem que se ferir, para que Baal respondesse. Elias foi muito calmo, não se cortou, preparou as 12 pedras, e a Bíblia diz que as pedras eram de acordo com os números das tribos de Israel. A tipologia está clara ali. De acordo com as tribos de Israel, ele só orou, pediu fogo e fogo desceu. Até queimou as pedras. Eu li isso e a minha fé foi fortalecida. Eu creio em Deus, nesse Senhor. Amém? Eu não sei o que ele estava lendo, mas só estou falando que quando lê a Bíblia isso acontece. Você pode ler no vaso. Essas histórias vão te ajudar a... Olha, escute. O lixo sai, a vida entra. Que legal! Alguns de vocês são muito religiosos. Ah, pastor, isso é horrível, ler a Bíblia no vaso. E você não lê. Você fala isso, mas não lê. Está falando o quê? Se você tem a Bíblia, você deve então lê-la, certo? E alguns ficam com este pensamento do diabo e ficam até mesmo adorando a Bíblia, a ponto de nem abrir a mesma. A Bíblia é para você usar até que ela caia em pedaços, porque isso indica que você não está caindo em pedaços. Use a Bíblia e eu sempre faço uma coisa. Eu sublinho. Não sublinhe aquilo que o outro sublinhou, aquilo não falou com você, mas leia a Bíblia e você vai sublinhar aquilo que vai falar com você. Alguns fazem até um arco-íris, vermelho aqui, amarelo ali, verde ali. É lindo olhar para a Bíblia deles, mas o que isso falou a eles? Faça isso com a sua Bíblia. Tem uma Bíblia com as margens grandes para você escrever as suas anotações para que isso se torne algo pessoal, algo da sua meditação. As mensagens que eu prego vêm de uma Bíblia com margens largas que eu escrevi algo do lado e muitas revelações que Deus me deu eu ainda não preguei. Eu não preguei ainda. Ainda não é o tempo, mas muitas delas vêm daquela Bíblia. Mas a que eu uso para pregar é esta Bíblia. E eu tenho muitas Bíblias, todos os tipos de Bíblias. Eu amo a Bíblia. Coloque em todo lugar. Quando estiver assistindo televisão, a sua novela ou algo assim, coloca perto ali daquela mesa, do lado do sofá. Propaganda, você pega, começa a ler. Ah, pastor Príncipe, nós não devemos ler desta maneira. Pelo menos está lendo algo, qual o seu problema? Vai ficar surpreso ao fazer isso. Eu sei, eu não estou falando que você só deve ler e abrir a Bíblia e ler de qualquer maneira. Tem muita coisa interessante que você pode ler e meditar naquilo. Culturas interessantes da época. Tudo lindo. Fala do amor, de um homem pela mulher, o amor do pai pelo filho. Muito drama e violência, está tudo ali. A Bíblia não. É só palavras, mas fala de um homem que esfaqueou, um rei malvado, certo? E o rei era tão gordo que a sua faca entrou e ficou dentro da sua barriga. E a Bíblia diz que sujeira saiu. E você para e pensa, essa história é uma história boa, mas olha bem a verdade, a palavra de Deus faz também a sua obra. E a sujeira toda sai. Mata todo o mal. E este homem, sabe, começou a ler a Bíblia. O homem daquela história. Ok. Esse homem com tumor no seu queixo começou a ler a Bíblia, ok? E eu já vou terminar. Então escute isso com atenção. Certo? Ele somente leu. E falando com o doutor Norman, ele começou a ler muito mais. Todo dia. Um dia ele leu e sentiu uma presença maravilhosa. Uma experiência do caminho de Emaús. O doutor não falou isso, eu estou dizendo. Ele sentiu um calor dentro dele e ele se sentiu alegre. Às vezes você lê a Bíblia e às vezes é algo muito até negativo, a história, mas você se sente bem, está te limpando. Se sentiu bem. Ele voltou ao doutor que deu o diagnóstico para ele e não encontrou o tumor. O médico falou assim, não se alegre muito, isso pode voltar. Isso vai voltar. Ele disse, isso nunca me incomodou. Sabe por quê? Eu sei que eu fui curado. Falou o doutor Norman. E ele o perguntou, quantos anos atrás isso foi? Ele disse, 14 anos.
e nunca voltou. É o poder da palavra de Deus. Você está ouvindo? Uma senhora foi diagnosticada com problemas mentais. Ela não podia concentrar ou pensar por causa desse problema. Então alguém, eu esqueci, o pai ou alguém, levou para ela as escrituras em CD. Naquela época eram as escrituras na fita. Na época em que isso aconteceu. E colocaram o Walkman nela, na época do Walkman, certo? Colocaram e falaram para ela escutar diariamente. Ela estava quase perdendo a sua mente. Não conseguia concentrar. E todos os tipos de problemas mentais, dificuldades mentais. Mas ela ouviu a palavra. E a palavra ali tocando. Só a palavra. Eu não sei por quanto tempo, mas depois de um certo tempo, certo? Aquela mulher, tudo sobre ela, sua mente, ok? Todo o problema saiu. Sua mente voltou a ficar sã. Você está olhando para alguém que teve esse problema. Certo? Eu sei, você não acredita. Minha concentração é tão boa, sabe? E o que eu estava dizendo? Sim, a minha concentração é tão boa, mas o fato é este. Eu também passei por isso. Eu tive algumas dificuldades e ficava distraído. E eu tive problemas mentais, e você pode ler sobre isso em Destinados para Reinar. Mas continuei ouvindo a palavra. Naquela época era fita. Bíblia em fita cassete. Continuei ouvindo. Eu ouvia dormindo, até doente. Especialmente agora. Deixo a Bíblia tocando a noite toda. Mas pastor, você nem está ouvindo. Meu espírito está. E o espírito nunca dorme. Amém. São vida e saúde para todo. Para o nariz, os olhos, para o fígado, para os rins. Para a próstata. Para os intestinos. Para toda parte, todo o corpo. Beneficia todo o corpo. Jonathan Edwards. Já vou terminar. Jonathan Edwards, conhecido como o teólogo mais importante da América, um incrível homem de Deus. Jonathan Edwards disse essas palavras. Como acontece, eu não sei. Mas percebi que durante a época em que li mais as Escrituras, eu me senti com mais vida e com mais saúde. Saúde é lógico para o corpo. Eu me senti com mais saúde. Quanto mais ele lia as Escrituras, ele não sabia como acontecia. Nem eu sei. Então, igreja, não é suficiente só dizer, sabe? Mas você pode colocar essa Bíblia em todo lugar? Ok? Vamos ver João 15:3, último verso. Vós já estáis limpos. Vocês aqui hoje já estão limpos. Por causa da palavra que vos falei. Escute, em João 13, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, e Pedro então disse, quando ele tentou impedir que Jesus lavasse os seus pés, Jesus disse, você não vai ter parte comigo. E Pedro disse, Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Dizendo, o que eu faço também é sujo, e o que eu penso também é sujo. Então lava minhas mãos, minha cabeça, e Jesus falou essas palavras, certo? João 13, Jesus disse, aquele que se lavou, precisa só lavar os seus pés, porque está completamente limpo. Se você tomou banho, tomar banho aqui é o novo nascimento. Quando você foi salvo, você foi regenerado pelo Espírito Santo, este banho é uma só vez. Agora é necessário lavar os pés. Duas palavras diferentes. Banhar aqui é luou, lavar é nicto. Você tem que lavar os pés, o caminhar. Porque depois que se banha, você está completamente limpo. Certo? Estais limpos, mas nem todos. Falando de Judas, pois ele sabia quem o trairia e disse, nem todos estáis limpos. Então, voltando um pouco, quando você se banha, precisa lavar só o quê? Pé. João 15:3 diz o quê? Aqui diz, vós estáis limpos. Pela palavra. Só ouvindo a palavra, você fica limpo. Está ouvindo? Só ouvindo a palavra, você fica limpo. Não precisa entender. Quanto mais lê, mais vai entender. É como oração. A melhor forma de aprender não vem de livros. A melhor forma de aprender é orando. Quanto mais orar, mais vai aprender a orar. A melhor forma de aprender a Bíblia é lendo. Comece a ler. Tem um livro que eu posso recomendar para ler e começar. Não é o Evangelho de João, este eu recomendo muito. Mas se você nunca leu a Bíblia, Evangelho de João, eu recomendo muito. Mas para quem quer crescer na fé, tem um livro para começar a edificar sua fé. Certo?
Moisés escreveu este livro para a próxima geração. A geração anterior, por causa da descrença, pereceu no deserto. A próxima geração chegou e por causa deles e de todos nós, Moisés escreveu o livro que foi escrito para edificar a fé. Naquela nova geração, foi quando Moisés escreveu o livro. Sabe qual foi? Para edificar a fé? Gênesis. A história de Abraão, Isaac, Jacó, José, todas as histórias escritas para edificar sua fé. Porque Moisés escreveu para a próxima geração dos israelitas que entraram na terra e não queria que eles repetissem os erros daquela geração anterior. Ok? Igreja, comece a colecionar Bíblias. Compre uma Bíblia, compre uma bem grande, para você não ficar, sabe? Pastor Prince, sabe, eu não gosto de ficar carregando a Bíblia. Eu acho que é muito bom quando as pessoas veem você indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. E se você tem que andar muito para ir à igreja, você não sabe quantas vidas estão sendo tocadas por isso. Você pregou enquanto caminhava para a igreja, sem falar nada, só carregando a Bíblia. Coloque a Bíblia na sua mesa, no escritório. Diga ao mundo, este é o livro que eu leio. E por isso eu tenho sucesso. Deus não o escreveu para o sucesso dele. Ele já tem muito sucesso. Muito obrigado. Ele escreveu para o seu sucesso. E toda a igreja diga, amém. Eu queria ter mais tempo, mas o tempo acabou, glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Amigo, querido amigo, escute agora este verso. E preste atenção numa palavra neste verso. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra é a palavra tal. Toda palavra é inspirada. Esta palavra tal descreve intensidade. Deus não só nos amou, mas amou de tal maneira que Ele deu. Meu amigo, você é tão amado por Deus. Você é tão amado por Deus que Ele te deu o melhor que o céu podia dar. Seu próprio Filho. Ninguém podia morrer no nosso lugar. Ninguém podia carregar os nossos pecados. Mas naquela cruz, Jesus foi pendurado. Ele sangrou, derramou seu sangue. E a Bíblia diz que fomos remidos por aquele sangue, da maldição da lei. Temos o perdão dos pecados por aquele precioso sangue. Meu amigo, se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Se você quer ser salvo, quer os seus pecados perdoados, diga isso de coração. Pai Celestial, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu no meu lugar pelos meus pecados. Seu sangue precioso me purifica de todo o pecado. Tu ressuscitaste dos mortos e eu te agradeço, pois pelo seu sangue os meus pecados foram perdoados, eliminados. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado, porque agora eu estou no amado. Cristo mesmo, Jesus Cristo, é meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tu, Senhor, és o escudo para mim. Imagina lendo isso, assentado no trono branco. Tu, Senhor, és um escudo para mim, minha glória, e levantas minha cabeça. Não importa o que os jornais digam, não importa o que o seu chefe diga, não importa se você não conseguiu cumprir aquela meta, seja o que for. Diga, Senhor, tu exaltas a minha cabeça. Tu és meu auxílio, tu és a minha força. Use as palavras de Davi. Se não sabe adorar, não tem palavras melhores do que as de Davi. Levante as mãos aqui neste lugar, que nesta semana, e eu vou citar as escrituras aqui. Deus disse a Moisés para dizer a Arão, o sumo sacerdote: abençoa o povo com estas palavras, e porei meu nome sobre eles, e os abençoarei. Que o Senhor te abençoe,
e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito em tudo que a tua mão fizer. Emprestarás, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Os inimigos sairão contra ti por um caminho, mas fugirão de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará a bênção sobre todos os teus mantimentos. Que o Senhor te guarde, te proteja durante essa semana com a sua família, de perigos, de acidentes, de doenças e enfermidades, de pessoas más, dos poderes das trevas e do poder do maligno. Que o Senhor mesmo te estabeleça e te guarde do mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e sobre os seus amados, e te conceda favor, te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e sobre os seus, e conceda a você sua maravilhosa shalom, plenitude e paz. Em nome do Yeshua HaMashiach. Amen and amen. God bless you. See you again. Get into the Word. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.